Salve, galera! Muito bem, pessoal. Agora eu estou hoje aqui com o Rafa, na segunda rodada aí de conversa sobre culpa ou culpabilidade. A gente vai continuar abordando o texto que o Rafa fez. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem mandar para a gente ou colocar nos comentários tanto do vídeo, tanto YouTube, Instagram ou Facebook, que na medida do possível a gente vai respondendo. Beleza? E aí, Rafa, tá tudo beleza aí? E aí, Anderson? Tudo beleza? Muito bom estar aqui novamente com você. Lembrando que a gente está começando um trabalho que não vai parar nesse vídeo, né? Nesses vídeos. Então a gente vai trazer outros temas e, como você disse, né? O público deve interagir, porque a gente tem essa preocupação de ser algo bacana, algo palatável. E é isso. E a gente vai dar continuidade aí à nossa discussão sobre culpa ou culpabilidade. Perfeito. Legal, se você quiser compartilhar aí o texto? Maravilha. E, inclusive, eu ia te fazer uma pergunta que era para fazer nos bastidores, mas não tem problema, que é o seguinte: depois que eu compartilhar a primeira vez o texto, a gente pode depois voltar para a tela cheia e depois a gente volta para o texto, alguma coisa assim, né? Eu acho que é melhor, né? Depois que a gente comentar o texto, Perfeito. acho que é melhor, né? Tá. A gente comenta o texto e aí depois tira o texto da tela cheia e coloca a nossa tela, é isso? Isso aí. É. O que você acha? Perfeito. Acho Aí perfeito. qualquer coisa que você quiser, eu volto no texto ou leio e aí a gente vai retomando. Tranquilo, tranquilo. Fechou? Então vamos lá. Fechou. Então a gente está exatamente dando continuidade do ponto que a gente parou no nosso primeiro vídeo, né? Então quem estiver assistindo só esse segundo, lembrar que tem um primeiro vídeo que a gente introduz o tema e agora a gente está dando continuidade da onde a gente parou, que é justamente nesse parágrafo que está escrito geralmente. Boa. Certo? Boa, perfeito. Então vamos lá. Quer ler? Quer que eu leio? Tanto faz? Acho que é melhor você ler, porque você está com o controle do texto aí. Eu não consigo Tá, baixar ele. fechou. Então, geralmente as pessoas que se culpam o fazem por mecanismo e não necessariamente por terem culpa. Não estou aqui querendo desresponsabilizar a todos pelos crimes que cometeram e caminharmos para um laxismo ou relativismo absoluto jamais. Certo? Perfeito. Eu, Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala que as pessoas que se culpam, elas o fazem por mecanismo e não necessariamente por terem culpa, esse mecanismo que você está falando, porventura, é a questão do que a gente falou no vídeo anterior sobre a pessoa achar que ela tem culpa por algo, mas no entanto não tem, né? Ou seja, ela não tem a culpabilidade, ou esse mecanismo ele é um mecanismo no qual a pessoa tem culpa mesmo, ela sente a culpa, ela tem a culpabilidade e não, nesse caso não, né? Porque você coloca mais por mecanismo do que por terem culpa, né? Então é isso. aquilo que a gente falou, da pessoa, ela não tem a culpabilidade, mas ela se sente culpada por aquilo, simplesmente porque foi imposta para ela. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Exatamente. Pelo menos assim, né? Depois eu volto no texto, mas para comentar esse ponto, eu acho que a gente pode ficar nessa tela cheia. Como você colocou, na maioria das vezes, as pessoas que sentem culpa, elas sentem ou fazem por mecanismo e não por realmente existir a culpabilidade. Eu vou citar aqui dois pensadores que ilustram bem essa ideia. O primeiro dele é Freud,
né? Freud, ele trabalha a ideia, quando ele escreve o livro, uma das suas obras mais importantes, que é O Mal-Estar na Civilização, ele vai apontar que essa sensação de mal, de angústia, de arrependimento, de repressão que muitas vezes o indivíduo impõe sobre si mesmo, está associado a esse mecanismo de culpa que, para Freud, ele nomeia como sendo o superego, que é justamente aquele setor da nossa mente que é composto, vamos colocar assim, por aquilo que a religião, a sociedade, os valores morais impõem ao indivíduo, e independente se esses valores, né, são corretos ou não, que é o caso da homossexualidade. A pessoa incorpora a ideia que é pecado, que é um crime. Então, independente disso ser ou não real, ser ou não um crime, a pessoa vai se criminalizar por esse mecanismo. E aí eu converso com o Michel Foucault também, que Michel Foucault, que também era alguém que versava na área da psicologia, da psicanálise também, além da filosofia, ele vai trabalhar a ideia de como se fosse um processo de adestramento. Por que adestramento? Porque é algo que é incutido no indivíduo, muitas vezes de forma violenta, ou que vai causar violência nesse indivíduo. Então, o sentimento de culpa por um crime que nem é crime, ele é algo que é um mecanismo que te violenta constantemente, né? E algo que foi incutido em você, e nesse sentido é uma violência também da sociedade, da religião contra o indivíduo. Então, é por isso que a gente coloca que, na maioria das vezes, aqueles que sentem a culpa, eles não têm a culpabilidade. Eles são inocentes e, na verdade, eles são vítimas de um processo social, religioso, institucional, que é corrompido em si, e não o indivíduo que recebe, que é, vamos colocar assim, corrompido ou criminoso na essência. Perfeito. Agora, esse mecanismo, ele ocorre também quando o indivíduo, ele de fato tem a culpa pela ação que ele gerou, ou seja, ele gerou uma ação danosa, como o exemplo que a gente deu lá no vídeo passado, a pessoa que vai lá, o indivíduo que vai lá e faz o desmatamento lá na Amazônia. Então ele está gerando uma ação danosa e aí ele se sente culpado por aquela ação. No entanto, ele utiliza várias ferramentas do próprio pensamento para remover essa culpa que ele está sentindo. No caso desse indivíduo, esse mecanismo ele aparece também ou ele é sobrepujado por esses mecanismos, por esse ideal que ele teve de ter benefícios sobre a ação que ele gerou? Esse é o ponto. Se a gente fosse colocar do ponto de vista do mecanismo, embora ele existe nas duas pessoas, só que nesse caso do cara que comete desmatamento, ele tem um processo de minimizar a sua culpa perante o benefício que ele vai obter, né, perante os seus interesses particulares. E esse processo dele minimizar a culpa faz com que o mecanismo perca um pouco da sua força quando a gente faz uma menção ao que eu falei de Freud, por exemplo. Então, o mecanismo existe, mas ele é minimizado. E ele, muitas vezes, em vista do prazer ou do prêmio que ele vai receber, ele é até quase que
de certa forma, inutilizado. Ele se torna inútil. Então, a gente tem esse indivíduo que talvez o que a gente está comentando agora é o que entra na sequência do texto, que é a ideia do laxismo. Né? Esse indivíduo, ele vai ter essa questão de não levar em consideração determinadas leis e regras de conduta. Isso não vai ter nenhum impacto realmente nocivo na sua consciência para que ele gere uma mudança de comportamento por sentimento de culpa, uma vez que nesse caso do desmatamento existe um crime ambiental, existe um crime contra a natureza, contra os animais, contra o ser humano, contra si mesmo. Existe esse crime, no entanto, por um laxismo, essa consciência dessa pessoa, ela não é, de alguma forma, não existe a imputação da culpa, se a gente fosse colocar em termos jurídicos aqui. Por um mecanismo individual, do indivíduo, né? Mesmo que, juridicamente, ele esteja incorrendo num crime. Perfeito. E aí, mais um ponto a respeito do mecanismo, né? Porque quando eu vejo essa parte da culpa, então a gente tem pelo menos umas 3 nuances, né? O indivíduo que não é culpado, mas se sente culpado por ações que a sociedade impôs, religião, cultura, etc. O indivíduo que gera um ato danoso, mas não se sente culpado, entre aspas, né, ou cria mecanismos para abrandar o sentimento de culpa que ele tem. E ainda tem uma terceira nuance, que é o indivíduo que cometeu um ato danoso e se sente culpado porque realmente tem que se sentir culpado. Perfeito. Porque ele cometeu algo danoso. Bom, a gente falou bastante, tanto do primeiro quanto do segundo, né? Do que não tem culpa, se sente culpado, do que tem culpa e não se sente. Agora, desse terceiro, ou seja, daquele que comete um erro, se sente culpado por aquilo, como funcionaria esse mecanismo para esse terceiro indivíduo? Eu diria assim, para você. De fato, a gente percebe que existe uma culpa, né, e existe uma consciência da culpa. E nesse sentido, ele se responsabiliza por aquela culpa e, de alguma forma, vamos colocar assim, ele quer reparar aquele dano. Ou pelo menos ele se sente no dever de reparar aquele dano. Agora, como que a gente reconhece o mecanismo aí? Se essa culpa ela for, vamos colocar assim, maior, né, essa culpabilidade ou essa sensação de culpabilidade, ela for maior do que a culpa, você tem um desajuste e aí você tem um mecanismo funcionando. Porque, na verdade, o mecanismo, ele existe. Ele existe. Talvez, a gente não vai entrar nos méritos dessas questões, mas talvez uma pessoa que ela é psicopata ou sociopata, ela não teria desenvolvido, por uma questão genética da formação cerebral ou por uma questão social, a empatia, que é um tema que a gente vai desenvolver um pouquinho melhor mais para baixo. Então, talvez por isso, essa pessoa, talvez, ela chegaria à ideia de culpa, não por uma questão da sensibilidade, do sentimento, mas por uma questão da razão, da consciência. Ela sabe que aquilo é errado, embora ela não se sente, de alguma forma, abalada pelo erro que ela cometeu. Então, a gente está falando de um mecanismo aí, de uma falta de empatia, talvez, né, nesse sujeito. Né? Então, talvez o mecanismo aí não exista, nesses casos. Agora, na maioria das pessoas que não sofrem, de alguma forma, não é, de alguma forma, atingida pela sociopatia ou pela psicopatia, o mecanismo, a gente vai identificar o mecanismo quando ele for desproporcional. Agora, é evidente, é difícil você classificar exatamente
qual seria o lugar proporcional da culpa e da culpabilidade. A gente poderia colocar que, uma vez que você sente a culpa de um ato danoso que você cometeu, e você se compromete a corrigir aquele ato, e depois que você corrigiu, vamos dizer assim, que tem atos que são incorrigíveis, né? Mas vamos dizer que você corrigiu ali, você de alguma forma consertou, e você depois deixou de sentir a culpa, porque você já corrigiu o ato errado que você fez, esse seria o mecanismo perfeito, vamos dizer assim, desse processo da culpa e da culpabilidade. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Eu acho que está claro aí se quiser seguir com o texto. Perfeito. Eu vou só te fazer uma pergunta, eu vou voltar com o texto aqui, e não Tá? sei, não está mostrando mais o tempo pra gente, para mim aqui, porque geralmente o Teams mostra, não sei se está mostrando para você o tempo Para mim está da mostrando. palestra. Ah, então Sim, sim. beleza. Aí você vai controlando aí. Tá bom. Apareceu para você o texto, não? Não, está aparecendo na minha própria cara. Continua não aparecendo, né? Peraí. Continua não aparecendo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, porque por algum motivo ele não quis compartilhar. Tranquilo. E agora? Agora sim. Beleza. Perfeito. Então, de certa forma, vamos ver aqui se de repente a nossa fala já contemplou o que o texto já aborda, né? É a parte que fala: não estou aqui querendo desresponsabilizar a todos pelos crimes que cometeram. Eu acho que, de certa forma, o que talvez poderia acrescentar aqui, nesse trecho, é sobre a questão do laxismo ou relativismo absoluto, né? Porque a ideia aqui é quando um indivíduo ele é aquele que, primeiro, ele não se responsabiliza por nenhum dano que ele comete, ele nunca acha que ele é culpado, então é um laxismo absoluto, porque não tem princípios, não tem regras, não tem moralidade nenhuma, né? Ou um relativismo que tanto faz como tanto fez, tanto faz se alguém é machucado, se o meu procedimento tem danos a terceiros, tanto faz, isso aí faz parte, né? Tanto faz se eu sair para uma noitada e enchi a cara, fiquei, né, bêbado, e aí de repente eu acabei atropelando algumas pessoas que foram mortas, né? Tanto faz, isso aí faz parte. Não era o que eu planejei, foi um acidente. Então, né, é mais ou menos isso. Tem pessoas que de alguma forma, por incrível que pareça, e eu acho que por uma estrutura social, elas são laxistas e elas são relativistas, né? Elas não se importam simplesmente, e a gente poderia até, sem querer polemizar muito, mas a gente poderia até pensar com os nossos governantes, né, em relação a algumas atitudes perante a questão do coronavírus, por exemplo. Tanto faz, se pessoas estão morrendo, é um acidente. Não foi, eu indiretamente não estou lá matando, não estou infectando essas pessoas, então faz parte. Enfim, é como se fosse uma coisa menor, é como se fosse uma coisa que eu não me, eu não me sinto de alguma forma responsabilizado por esses efeitos, enfim, por esses danos e assim por diante. Perfeito. O laxismo e a parte do relativismo, eles entram também, além da parte da culpa, né, de pessoas que acham que sempre estão com a razão, que nunca estão erradas? Ou é mais relacionado à culpa? Eu acho que, com certeza, o que você comentou, se você for analisar, faz todo sentido, porque pessoas autoritárias, pessoas que se acham donas da verdade, que nunca incorrem em erro, existe uma questão do ego aí muito forte, né? Uma pessoa que sempre se coloca numa posição de perfeito, né? De que não comete erros, querendo ou não, ao mesmo tempo, ele está exercendo um processo de laxismo, porque muitas vezes a questão está no ego, né? O ego impede
muitas vezes, que a regra social, a regra religiosa, seja de alguma forma assimilada por esse indivíduo. Né? Então, acho que as duas coisas, elas meio que se conversam. Eu acho E é que dá para fazer essa interessante. aproximação. Pode falar. Eu digo, é interessante, né? Essa questão da, da grande dificuldade em admitir a culpa, né? Parece que quando a gente comete uma falha, parece que a gente se sente inferior. O sentimento, né, essa sensação de culpa, parece que faz com que a gente seja inferior aos outros, né? Parece que por algum momento, quando a gente comete um erro, por um espaço de tempo, que a gente mesmo se coloca como abaixo das outras pessoas. E essa sensação de inferioridade acaba quase que gerando, né, uma consequência que é a negação da própria ação que a gente fez, buscando desculpas para essa ação, né? Então, coisas básicas, né? Sei lá, eu tô com um papel na mão, tô andando na rua e jogo o papel no chão. E aí, automaticamente, começa um processo pensando assim, mas também não tinha lixeira do meu lado, mas também todo mundo joga papel no chão. Então a gente começa a negar aquela ação que a gente fez a fim de abrandar a sensação de culpa, porque essa sensação de culpa meio que inferioriza a gente. No entanto, a culpa é um sentimento tão fundamental quanto a própria alegria, quanto a própria tristeza e quanto todos os sentimentos e sensações que o ser humano tem. Né? Não é que um sentimento ou uma sensação é superior ao outro. Né? A gente tem muito dessa questão do dualismo, né? Do dualismo do Perfeito. certo e errado, né? Do bom e do mal. Então, às vezes a gente coloca, por exemplo, a questão da culpa dentro de uma caixinha daqueles sensações e sentimentos que a gente tem que extirpar, que a gente não pode ter. No entanto, a gente como ser humano, a gente sempre vai cometer erros. E a culpa, ela tá ali para falar para a gente assim, olha, esse caminho que você seguiu talvez não foi tão interessante. Será que fazer uma reflexão sobre isso, será que a gente não encontra um caminho melhor para seguir? Será que aquela palavra que eu falei para aquela pessoa não teria uma forma diferente de abordar? Será que aquela atitude que eu tomei frente ao outro ser não poderia ser diferente, né? E a gente coloca essa sensação nas caixinhas que a gente não pode ter. Muitas vezes igual, por exemplo, a tristeza, a raiva, e dentre outros sentimentos. E a gente pega outros e coloca na caixinha que são sentimentos legais, que nem a alegria. A alegria é um sentimento legal. Né? E aí a gente acaba perdendo a profundidade e a graça de um sentimento tão importante quanto é o da culpa. Né? Quando a gente comete uma ação e vem esse sentimento da culpa, né? Esse sentimento que pega ali na boca do estômago e vem subindo e gela o coração quando a gente fala, putz, fiz uma cagada. Quando chega esse sentimento, em vez de a gente suprimir esse sentimento, né? Falar, não, mas eu fiz porque todo mundo faz, ou eu fiz por isso, isso, aquilo, e encontra um monte de desculpas para poder suprimir essa culpa, se em vez disso a gente respira essa culpa e fala, opa, eu realmente fiz isso, o que eu poderia fazer, ou de qual forma eu poderia pensar a fim de ter uma ação diferente, né? Acho que é a partir desse momento que a gente integra a culpa na caixinha dos sentimentos importantes, a gente tem a capacidade de enxergar de uma forma mais ampla, né? Enxergar de uma forma melhor e trilhar um caminho no qual a gente não precisa ficar utilizando
mecanismos ou pensamentos para suprimir um sentimento tão importante, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Cara, perfeito, perfeito. Perfeito. A única coisa que eu colocaria em cima do que você falou, só para ilustrar, porque isso que você colocou me lembrou de Piaget, né? Piaget, que é aquele pedagogo enfim, que foi um dos grandes estudiosos sobre a infância, né? Talvez eu considero ele o maior do que eu li, assim. E ele fala, tem três conceitos dele interessantes, que é a anomia, a heteronomia e a autonomia. Né? Porque se a anomia é aquele sujeito, a criança, principalmente nas primeiras fases ali da vida, que ela não conhece regras, é a anomia, né, sem regras. A heteronomia, que é quando você está sujeito à regra que é imposta pelo outro. E a autonomia é quando você é capaz de certa forma, desenvolver determinadas regras de conduta e não seguir outras regras que você entende que não é benéfica para você. Então, nessa autonomia, estaria o lugar correto da culpa, claro, pensando em alguém que amadureceu de verdade, que evoluiu de verdade nessas etapas, porque ela vai justamente entender que ela não é perfeita, sentir-se culpado faz parte da vida, vai ter momentos que nós iremos incorrer em erros, em danos, contra nós mesmos, contra os outros, contra a natureza, e aí a gente vai fazer essa reflexão de rever esse posicionamento, e isso, na verdade, como você falou, não deveria nos diminuir, deveria nos aumentar, vamos colocar assim, deveria nos exaltar por ser uma ação muito nobre no sentido mais interessante da palavra, não a nobreza lá dos reis, mas a nobreza no sentido de algo evoluído, de algo, vamos colocar assim, supremo, superior, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele quer, de alguma maneira, criar esses mecanismos de dizer que nós sempre incorremos. Quando a gente incorre num erro, é porque todo mundo faz. Então, o erro não é meu, o erro é da sociedade, o erro é coletivo, né? Enfim, então, eu não tenho tanta culpa assim. Não importa se todo mundo faz. Eu acho que a reflexão deveria ser outra. O que importa é que eu sei que eu fiz e que eu sou eu, não sou todo mundo, e eu preciso ser responsável por aquilo que eu cometi, seja de bom, né, seja de mal, vamos pensar dessa forma, não pensando em bom e mal no sentido moral, moralista, mas no sentido que a gente já falou dos danos e benefícios das nossas ações, podem ou não ter com os outros, né, com a natureza, com os animais, consigo mesmo e assim por diante. Perfeito, perfeito. Maravilha. Acho que conversa com o que você falou, mas é isso. É só uma forma diferente de dizer o que você disse. É muito, muito, muito brilhante. Não, tá. Perfeito, Rafa, perfeito. Quer seguir com o texto? Vamos lá. Quanto tempo a gente está aí? 32 minutos. Tá ótimo. Mais ou Tá menos, bom. porque ele mostra o tempo total da reunião. Olha só, aqui eu já tenho convicção, pelo que eu percebi, esse parágrafo ele é bem polêmico, ele traz umas questões bem, né? Vamos lá. A qualidade de sentir, na maioria das vezes, se dá por alguém que pratica a empatia, e até de forma demasiada, que se culpabiliza acima de sua parcela de culpa, quando de fato ela existe. Se culpa até mesmo, às vezes, principalmente quando é totalmente inocente, ou seja, mecanismo puro.
ligado à sensibilidade. Parece que tudo que dá errado é culpa dela e tudo que dá certo é mérito dos outros. Eu acho que poderia parar por ali, né? Ou termina essa parte? Não, Acho... tá. termina. Existe um mecanismo de autodepreciação, falta de amor próprio e de valorização de si mesmo. Em alguma medida e proporção, isso funciona nas pessoas. Vou voltar um pouco aqui, aí se você quiser comentar, o que você acha melhor? Eu só queria fazer um breve comentário. Achei muito interessante que você coloca a qualidade de sentir culpa, que era mais ou menos o que a gente estava falando anteriormente, né? Certo. Perfeito, achei muito bom. E a gente percebe isso mesmo, né? Que em alguns casos existe quase como se fosse uma opressão baseada na retórica para poder culpar outra pessoa. Eu entendo que o texto ele está falando muito também a respeito do ditado popular de que a melhor defesa ela é o ataque, né? Certo. Então, quando a gente tem uma situação de tensão entre duas partes, né? Então você tem lá a parte A e a parte B, rolou uma tensão. O melhor dos mundos, né, seria a dialética, né? Certo. Tese, antitese, e da tese e antitese, a gente tem uma síntese, que Certo. pode-se gerar uma nova antitese e uma nova síntese. Então, Perfeito. se a dialética, né, ela fosse seguida como imaginada ou fosse seguida de forma pura, a gente não precisaria lutar contra tantas técnicas de retóricas, por exemplo, falácia e várias outras. Uma técnica que é muito utilizada hoje em dia, né, que é a de você acusar o interlocutor para desmoralizar ele, Perfeito. né, ou então você colocar títulos, né? Eu sou isso ou aquilo, para mostrar que você tem uma capacidade superior ao interlocutor. Né? Mas Perfeito. acho que falando de culpa, né? Eu acho que o principal mesmo seria a técnica de atacar o interlocutor, de culpar o interlocutor por uma série de coisas e que ele não é culpado ou às vezes ele é culpado, mas que não tem a ver com o tema que está sendo discutido. Perfeito. Eu lembro de alguns casos, né? Mas é muito clássico. Uma determinada pessoa defender um caso ou defender uma ideologia e ela ser acusada de estar fazendo ao contrário daquilo que ela está defendendo, baseado em fatos ou fenômenos que não tem nada a ver com a discussão, né? Então, Perfeito. eu acredito que todas as vezes que a gente sente culpa por algo, tem que ser passada uma peneira, né? Tem que ser feita uma análise para ver se aquilo que nós mesmos estamos nos culpando ou que o outro está culpando a gente, se é válido isso, né? E aí, passando por essa Perfeito. peneira, passando por esse filtro, se a gente identifica que é válido, então beleza, que ótimo, vamos avaliar de como mudar. Mas também, se não for válido aquilo, a gente tem que dar cabo daquela culpa, né? Então, eu queria fazer só essa explanação antes de você mandar ver aí. Não, cara, é maravilhoso. Eu vou voltar no texto, mas o que você colocou, na verdade, tem tudo a ver com a qualidade da culpa, como você mesmo colocou, porque. E você citou aí a dialética. Eu lembrei, por exemplo, tanto de Marx, né? Marx também trabalhou a ideia da dialética, mas eu gostaria de falar um pouco de um outro autor
chamado Habermas, que ele fala da ética do discurso. Porque quando você coloca essas questões da falácia, da retórica, de todo esse artifício, na verdade, imoral, de você desqualificar a pessoa, desmoralizar a pessoa para, de alguma forma, invalidar o discurso dela. Então, você ataca a pessoa. E isso é uma técnica que está sendo utilizada muito nos dias de hoje. As pessoas, elas acham que elas têm o direito de ofender você, de desmoralizar você, de atingir a sua família, só para vencer o discurso, né? Então, o Habermas, ele trabalha que a ética no discurso é uma questão de caráter. Você se ater ao discurso, você se ater aos argumentos, não se trata de uma questão, vamos colocar assim, de apenas de formalidade. Eu posso, de repente, falar assim, ó, sei lá, de repente, você pode ser um péssimo pai, mas você pode estar me dando um conselho no meu exercício de ser pai, que é um conselho bem colocado. E aí, nesse sentido, não vou usar o seu exemplo de conduta, mas eu posso valorizar a sua fala, né? Aqui eu estou dando um exemplo bem tosco para dizer assim. Nesse caso... Perfeito. Exemplo perfeito. Perfeito. Nesse caso, eu poderia até falar assim, ó, realmente o seu conselho é válido, embora a sua conduta ela é hipócrita, né? Porque você fala uma coisa e faz outra. Eu poderia até falar isso. Agora, o pior é que isso, que é o que você comentou, é quando a pessoa nem tem um determinado comportamento inadequado, vamos colocar assim, e a pessoa, de alguma forma, ou ela cria uma fake news, ou ela de alguma forma traz à tona algum tipo de fato só para desmoralizar aquela pessoa diante sei lá, das câmeras, diante ali daqueles que estão assistindo o debate, e de alguma forma ela se promover em cima daquele processo. Então você vê que é um vale tudo para me ganhar essa luta. E quando, na verdade, a ética do discurso e o diálogo seria: não importa se eu errei ou se você errou, vamos encontrar esse erro, vamos encontrar o que está inadequado e vamos tentar resolver pelo bem de nós, pelo bem da humanidade, pelo bem da sociedade e assim por diante, né? Então, que tem a ver com a nossa culpa, a questão. Tem a ver com a ideia de culpa, né? Eu não estou preocupado se você errou ou se eu errei. Vamos dialogar aqui. Se eu errei, eu vou pedir desculpa. Se de repente a gente descobrir que, na verdade, quem errou foi você, você vai pedir desculpa, tá tudo certo. Ponto. Né? E vamos evoluir com esse erro, com esse aprendizado e assim por diante. Perfeito. Né? Eu achei perfeito isso que você colocou. Me lembrou o discurso da Greta nas Nações Unidas. Certo. E, nossa, eu adorei aquele discurso. Puxa, eu achei aquele discurso incrível. E aí, logo na sequência, né, ela foi muito acusada. E eu lembro que postaram uma foto dela em um trem e ela estava comendo várias comidas ali que eram industrializadas, né? E aí o pessoal falando, olha só, ela fez esse discurso na ONU e está comendo essas comidas industrializadas, né? Numa clássica tentativa de desmoralizar a pessoa sem argumentação. E é isso que você falou, é questão realmente de caráter, porque a ação dela, vamos supor que fosse errada em comer comida industrializada, tá? Certo. Tudo bem, está fazendo uma coisa errada. Mas o discurso da ONU foi perfeito. Se assim não foi, então por que não apontar os erros do discurso? Mas por que utilizar uma técnica de acusar ela por uma outra coisa, tentar desmoralizar ela por uma outra coisa, para poder desmoralizar o discurso? Não é verdade? Está errado o discurso? Aponta a falha do discurso, tá tranquilo. Mas desmoralizar a partir de outro lado é falta de caráter. Sim. Perfeito. E aí, dentro do que você falou, tem uma outra questão que é o seguinte: na verdade,
Na verdade, eu não estou preocupado com o malefício do ato dela de comer a comida industrializada que está errado. Eu estou preocupado porque o discurso dela desmascarou os meus males, meu mau caratismo, a minha falta de ética. E aí eu tento a todo custo encobrir o meu crime ou até tirar o foco do meu crime, tornar o outro criminoso para me inocentar. É uma atitude de você não ter a qualidade da culpa, de você minimamente se colocar numa posição e falar assim, cara, eu tô errado, eu reconheço que eu tô erro, porque aí quando eu aceito que eu estou errado, ou eu entro naquela questão, eu tô errado, mas dane-se, eu sou laxista, para mim, não tô nem aí, que aí também cai a máscara, né? Ou eu não quero me responsabilizar pela correção, porque uma vez que eu falo, não, realmente eu estou errado e eu tenho que reparar o meu erro. Então é uma forma de eu tirar o foco de mim, né? De eu fazer uma manobra da situação para ficar isento de responsabilidade e de ter ali de alguma forma a minha imagem manchada, muitas vezes porque ela realmente está manchada. Mas eu quero de alguma forma tirar o foco, virar o óculos das pessoas, o olhar delas para um outro lugar e permanecer fazendo meus males, porque na verdade é isso que está acontecendo. Perfeito. Perfeito. Acho que complementou realmente a ideia. Maravilha. Deixa eu te falar, a gente vai ter que caminhar para o No final, encerramento. certo? A gente tem mais uns 5 minutos, mais ou menos. Tem mais um trecho embaixo ali do texto para a gente ler? Ou a gente finaliza por aqui? O que acontece mesmo é que tem alguns pontos aqui que a gente não discutiu, né? Que talvez eu acho que seja interessante a gente discutir, porque se for analisar, tem pontos aí que precisaria ser tocados, né? Mas o que a gente pode fazer é deixar aí esses tópicos para a próxima parte e última aí, eu acho, do tema, né? O que você acha? Tem uns pontos que vai dar para aprofundar bastante, né? Sim. Porque a gente tem que falar da empatia ainda, que eu acho que é um ponto importante também. Exato. Tá. Então vamos fazer isso. Vamos encerrar e aí a gente aborda esses pontos na próxima conversa que a gente tiver. Perfeito. Beleza. Perfeito. Rafa, cara, quero agradecer você novamente, ser sensacional, traz uma bagagem incrível para a gente, de conhecimento de autores filosóficos, cara, muito bom mesmo, traz muita informação. Quero agradecer também todo mundo aí que está acompanhando os vídeos. Pessoal, pode deixar aí comentários, dúvidas, observações, críticas, numa boa, tá? A gente quer escutar vocês também. E se vocês tiverem sugestões de temas para a gente conversar, para a gente debater, a gente está super aberto a receber essas sugestões, beleza, pessoal? Então, quero agradecer aí todo mundo. Obrigado, Rafa, novamente. Obrigado, galera aí que está assistindo. Obrigado mesmo. Perfeito. Tamo junto. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.